Olá, pessoal da revista Música! Nós somos o Choro das Três. Esse aqui é o nosso estúdio, onde a gente faz as gravações do Choro das Três. E a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história e do nosso trabalho. Bom, gente, como vocês sabem, a gente é uma família e a música sempre esteve presente na nossa vida. Não como músicos, mas tocando em festas e participando de coisas na escola, como as meninas começaram, ouvindo muito rádio, comprando discos, assim como qualquer pessoa comum. Foi quando eu tinha 7 anos de idade, eu comecei a cantar num coral na escola, formado por um professor voluntário, e aí me interessei por música e comecei a estudar flauta doce. E aí depois, quando eu tinha 8, ouvi Altamiro Carrilho, meu primeiro disco de choro, e me decidi pela flauta transversal. Aí comigo já vem aquela velha história de que tudo que o irmão mais velho faz, a gente quer fazer também. Então eu também quis estudar música, também comecei com flauta doce aos 8 anos. E por influência do papai eu acabei escolhendo o violão mais tarde. Mas comecei com violão clássico. Só quando a gente começou a frequentar as rodas e os shows de choro em São Paulo é que eu me interessei pelo violão do choro e foi quando eu comecei a estudar também. E eu, quando tinha 7 anos, ganhei um cavaquinho. Daí, por sugestão do meu professor, eu experimentei o bandolim, que é um instrumento para tocar melodias, que eu gostava muito, né? E eu acabei gostando muito do bandolim. Eu parei de tocar o cavaquinho e escolhi o bandolim como meu instrumento principal, até hoje. E aí a gente se encantou pelo choro, que é um gênero musical extremamente complexo e que é para o instrumentista uma música única, né? Que você se desenvolve tecnicamente e tem espaço para sua criatividade. E aí a gente começou a ir a São Paulo nas rodas de choro. E aí quando você vê o choro ao vivo ali na roda de choro, um músico desafiando o outro, aí não tem mais como fugir. É um ritmo incrível. E aí a gente passou a se dedicar cada vez mais a esse estilo musical. Bom, eu acho que o choro, por ser uma música instrumental, não vai ter o mesmo espaço de uma música popular na mídia. Mas isso não quer dizer que o choro não tenha espaço. Ele tem espaço aqui no Brasil, sim. Existem as comunidades, os clubes de choro, as casas que contratam músicos que tocam choro, música instrumental. Talvez no exterior isso seja considerado mais valorizado, porque eles estão mais acostumados a ouvir concertos, frequentarem concertos e não só aquilo que a televisão ou que a mídia impõe como música para se ouvir. E muita gente lá também estuda música na escola, né? Então eles têm um ouvido desenvolvido, mais apurado. Eles vão assistir o nosso concerto e eles percebem as coisas que a Lia está fazendo, as respostas. E aqui no Brasil isso está mais difícil. Então, por exemplo, a gente está com um trabalho em que a gente mostra o choro para a criançada, para justamente criar esse ouvido, desenvolver esse ouvido mais apurado, para que as pessoas possam entender melhor e aí poder aproveitar melhor a música. Eles não estudam música só para tocar um instrumento, eles estudam música para aprender a ouvir música, né? Isso é muito importante, para poder ser um bom ouvinte. Bom, uns 6 anos atrás eu comecei a estudar piano, para compor mais, para estudar mais essa coisa da composição. Eu gostei muito, né? Comecei a compor bastante no piano. E em 2013, quando a gente foi para os Estados Unidos fazer a turnê, assim que a gente chegou na nossa casa lá, passaram-se alguns minutos e um amigo meu, David Stanwood, chegou com um piano na caçamba da caminhonete, de surpresa, nem sabia. Aí o piano é um piano do século XIX, eu toquei, tinha um som maravilhoso. Aí a gente tinha que sair para a turnê.
Aí eu fiquei esses 2 meses e meio de turnê pensando no piano, querendo tocar o piano. E a gente fez toda a volta no país. Quando a gente chegou de novo, em Woods Hole, que é a cidade que o piano estava, meu pai e a Corina sugeriram, por que você não grava alguma coisa? Aí a gente ficou lá uma semana, se não me engano. Eu fiquei tocando, a Corina gravando. E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com um CD de piano. Ó. Foi nesse lugar que eu gravei, em Woods Hole, que é no litoral, fica em Cape Cod, no Cabo do Bacalhau. E eu fiquei bem contente com o resultado. O disco da Elisa tem... todas as composições são dela, são 11 faixas, são músicas que são músicas clássicas, né? Músicas de concerto para piano, e tem 3 choros no final. É um disco que eu tenho muito carinho, um trabalho muito bonito que ela conseguiu fazer. Bom, a gente nunca pensou em desenvolver uma carreira paralela ao Choro das Três. A gente tem trabalhado muito para conseguir fazer com que o grupo se sobressaia e tenha o reconhecimento por um trabalho de qualidade que a gente vem tentando desenvolver ao longo desses 13 anos. Acontece sim da gente tocar outros estilos musicais. Para começar, quando se fala em choro, você não está falando só do chorinho, né? Você está falando de baião, de samba, de valsa, de machixe, enfim, de vários estilos musicais brasileiros. E como o choro tem uma raiz muito forte na música clássica, a gente acaba indo um pouco para o lado da música clássica também. A gente já tocou jazz, bluegrass lá nos Estados Unidos. E acho que o que está acontecendo é que as composições, né, que a gente tem trabalhado muito com composições novas, elas acabam trazendo um pouco dessa influência desses outros estilos musicais que a gente gosta. Então, por exemplo, no Boca de Goiaba, que é um disco que a gente lançou em 2014, de músicas inéditas, tem uma faixa que é uma valsa para flauta e piano, né, que eu e a Elisa compusemos, que é uma música clássica, uma música inspirada no Patápio Silva, enfim. E aí meio que sem querer a gente acaba abrangendo outros estilos no nosso repertório com essa coisa da composição. Música instrumental brasileira. O maior tipo de preconceito que a gente já sofreu nunca foi por parte dos músicos. Isso até foi uma coisa bacana, eles sempre receberam a gente de braços abertos e acabaram nos tratando como netas, a maioria, né, que são senhores muito mais velhos do que nós. O que a gente sofreu muito preconceito e ainda acontece de vez em quando é mais da parte da equipe técnica, os técnicos de som, principalmente com a Corina, que é quem mexe nessa área. Então a gente pedia alguma coisa e eles não atendem. Aí chega depois do concerto, eles vêm meio sem jeito, pedir desculpas, que eles não sabiam que a gente tocava desse jeito, para chegar ao ponto de elogiarem: nossa, vocês tocam como homens. Esse tipo de coisa. Bom, olha, eu acho que essa coisa da música brasileira no exterior, hoje a gente tocando choro lá, a música brasileira, desde que ela foi criada, ela começou a fazer sucesso no exterior. Então você tem, desde lá do Carlos Gomes, né? Era um músico brasileiro. Depois você tem Villa-Lobos, você teve antes do Villa-Lobos o Pixinguinha, que excursionou na França. Você teve um machixe do Ernesto Nazaré, que teve a febre no machixe brasileiro no exterior, nos Estados Unidos e na Europa. Se venderam milhares de partituras, numa época que nem eletricidade não existia. Então a música brasileira sempre fez sucesso e sempre foi muito bem recebida. Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil sempre fizeram muito sucesso lá fora. A Bossa Nova fez sucesso lá fora.
é que hoje as pessoas, quem é músico, está descobrindo o choro como uma música muito interessante de ser tocado, uma música muito complexa, com harmonias complexas, com melodias lindas. Então eu acho que é uma coisa bacana a gente ter a oportunidade de estar tocando, a gente é muito bem recebido na Europa, nos Estados Unidos. Dá muito orgulho de ser brasileiro, de tocar a nossa música, é muito legal. Bom, e também dá para perceber como a música brasileira sempre fez sucesso, porque durante a nossa turnê a gente conheceu um músico russo que toca gaita, um gaitista, e que ele toca choro, e ele comentou que ele estava pesquisando sobre o choro e estava vendo em alguns livros russos que no século XIX, né? Já na Rússia, nos salões de baile, estavam se tocando um machixe brasileiro. Outro fato interessante é que na primeira vez que a gente saiu do país, nós fomos à França, num festival de bandolins, e a gente tocamos choro lá numa sala muito bonita no sul da França, teatro lotado, e o público foi à loucura. E depois do show, algumas pessoas vieram falar conosco e a gente ouviu uma frase que eu achei muito interessante. A gente não sabia muito bem o que era o Brasil. Essa noite foi a primeira vez que nós ouvimos o Brasil. E essa frase valeu a nossa visita lá, né? Muito bacana. Bom, pessoal da revista Música, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: prestigiem a música brasileira. A gente tem feito um trabalho que tem sido muito gratificante. Os últimos 2 discos, agora a gente está começando a gravar o 3º disco. A gente está gravando só com músicas inéditas e de compositores vivos, né? Então, são amigos nossos, jovens, senhores, moradores do Brasil, gente que mora fora do Brasil, e tocando choro, quer dizer, para mostrar para vocês, para mostrar para o público, para nosso próprio prazer, de que o choro continua vivo, com gente participando e trabalhando, e vivendo, criando essa essência que é o choro, que é a música instrumental brasileira. Então, muito obrigada por terem dado esse espaço para esse grupo e para a música instrumental brasileira. Gostaria de convidar todos para visitarem o nosso site, que é o www.chorodas3.com.br. Aí lá tem link para os vídeos no YouTube, Facebook, enfim, tudo mais. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau!